Bom dia, vamos lá, mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar aí dos módulos 11 e 12 do livro de História, né? Vamos falar sobre a marcha para o Oeste e a Guerra Civil Americana, Guerra Civil dos Estados Unidos. E vamos falar também um pouquinho sobre a história do Brasil, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? Fatos que aconteceram na mesma época aí e que se complementam, né? Um acaba que é, um tem a ver com o outro, um tema tem a ver com o outro, então a gente vai fazer em uma aula só esses dois temas para vocês, beleza? Bom, começando então, falando da marcha para o Oeste, como a gente viu aí no trechinho anterior aí, tem muito a ver com os filmes de faroeste, né? Faroeste é esse que vem das palavras Far West, ou seja, oeste distante, né? No Brasil, se modificando essa palavra, ela ficou faroeste. Mas na verdade ela quer dizer, se traduzindo o que quer dizer faroeste, quer dizer oeste distante, Far West. Esses filmes de Far West tem muito a ver com esse período, dessa marcha dos americanos para o oeste, a colonização do interior, né? A expansão territorial dos Estados Unidos para o seu interior, uma vez que a gente vai ver que ela se concentrava na costa leste. Bom, a independência dos Estados Unidos ela aconteceu lá em 1776, né? Mas esse processo de expansão só veio a acontecer no século seguinte, né? Esse processo de expansão demorou para que ele começasse a ocorrer. Bom, o histórico colonial acabou deixando uma herança aí nos modelos de produção e economia nos Estados Unidos. Por que que isso tem a ver com essa mudança? Porque quando os Estados Unidos se tornou livre da Inglaterra, ela era praticamente dividida entre as colônias do norte e as colônias do sul. E essas duas colônias tinham modelos de produção e de economia completamente distintos. Cada uma tinha um foco diferente na sua produção. Né? E a gente vai ver isso aí nessa aula hoje também. Nós vamos ver que isso aí envolve muito o trabalho escravo, a relação das duas colônias, das três colônias, as colônias do norte, as colônias do sul, tinham aspectos diferentes a respeito da escravidão, tinham visões diferentes a respeito da escravidão. E vamos ver que a Revolução Americana, essa independência americana, ela teve uma influência grande do iluminismo, né? E o iluminismo pregava muito a questão do direito de igualdade. Então a gente vai ver que essa questão da escravidão, em choque com esses conceitos iluministas de liberdade, vão entrar em conflito aí e vai dar muito problema nesse processo de início de vida independente dos Estados Unidos. Roda a vinheta e vamos ver o que aconteceu. Bom, quando a gente fala sobre expansão para o oeste, a gente vai ver também em alguns livros a nomenclatura marcha para o oeste, né? Essa marcha para o oeste ou expansão para o oeste começa quando os Estados Unidos se concentravam somente na sua costa leste, né? E se limitava às 13 colônias da costa leste ali. Porém, os Estados Unidos tinha um mercado em amplo crescimento, né? Já tinha industrialização nos Estados Unidos e os Estados Unidos procurava espaço para expandir esse mercado, ou seja, precisaria de mais pessoas consumindo, então teria que ocupar mais espaço. E uma outra ambição muito grande que os Estados Unidos tinha era de encontrar uma saída para o Oceano Pacífico, né? Coisa que ali o território era muito extenso para os Estados Unidos sair da costa do Atlântico, circundar, né, pelo sul toda a América para chegar aos países do Pacífico era um trajeto muito longo. Então os Estados Unidos optaram por, aproveitando o mercado em crescimento, a busca por novos mercados consumidores, pelo aumento do seu mercado consumidor, mais a busca para essa saída para o Pacífico,
resolveram então incentivar e estimular aí que as pessoas migrassem para o oeste. Bom, não era uma tarefa fácil. Alguns dificultadores aí se mostravam muito intensos nessa colonização do oeste. A primeira delas, interior americano, principalmente a parte central dos Estados Unidos, ele é um ambiente de um clima muito semiárido, ou seja, é muito seco. Né? A gente lembrar dos filmes de Velho Oeste aí, vocês vão ver que todos eles se passam com aquele mocinho andando ali num clima totalmente seco, é, bolas de capim rolando, e nada de água, nada de árvores, ou seja, um deserto, né? Um grande deserto. Então, esse era o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo era as grandes extensões de área sem nenhuma cidade. Ali era totalmente selvagem. Então, assim, quem se aventurasse a ir para esse lado saberia que estaria sozinho. Não teria uma cidade próxima para se encontrar. Obviamente, com o tempo, à medida que foram colonizando essas cidades do oeste, as cidades foram esse território do oeste, as cidades começaram a aparecer. Mas até lá, principalmente os primeiros que foram, eles acabaram encontrando aí uma dificuldade grande por não ter outras cidades. E o pior, eu acho, de todas das três, né, era as nações indígenas já estabelecidas nessa região. E essas nações indígenas, na sua maioria, eram extremamente hostis. Então, além de enfrentar um clima muito árido, muito quente, muito seco, além de não ter nenhuma cidade para dar suporte, ainda enfrentaria nativos totalmente hostis aí. O que então motivou eles a sair do leste e partir para o oeste? Uma vez que a gente tem que pensar que o leste já tinha uma certa estrutura. Já havia industrialização, já havia agricultura, já havia um comércio fluente, já havia ali algum certo conforto para aquelas pessoas. Para que então sair do leste e partir para o oeste? A primeira coisa que aconteceu e que, de certa forma, motivou essas pessoas mais a irem foi em 1862, quando foi feito o Homestead Act. Homestead Act era uma oferta de terra, né? O que era proposto no Homestead Act? Chefes de família com mais de 21 anos que fixasse e cercasse algum terreno até no máximo 160 hectares e produzisse nele, defendesse esse território, principalmente dos indígenas, por 5 anos receberiam oficialmente a posse da terra. Cara, isso aí levou mais de 600 mil famílias a arriscarem a vida no oeste. A gente tem que pensar que esse leste ali era pequeno e havia uma população muito grande, principalmente daqueles que vieram da Inglaterra. Então não havia terra abundante para todo mundo. Então, quando se deu essa possibilidade de se ocupar essa terra por 5 anos e você conseguir ter direito, né, a um pedaço de terra, 160 hectares era muito. Estados Unidos é limitado a pequenas propriedades, não há grandes latifúndios hoje nos Estados Unidos. Então, era algo muito motivador. Sem contar que em 1848 houve a febre do ouro na Califórnia, né? Foi encontrado ouro e os jornais, principalmente os jornais havaianos, né, que era próximo à costa oeste, a Califórnia fica na costa oeste, os jornais havaianos chegaram até a Austrália anunciando essa febre do ouro. Então, essa propaganda, até negativa, né? Não era o que os Estados Unidos queriam, essa propaganda negativa que os havaianos fizeram sobre essa febre do ouro, levando o anúncio dessa descoberta aí, trouxe centenas de imigrantes, inclusive australianos, chegaram aos Estados Unidos atrás de encontrar ouro, né? De buscar ouro. Então, essa febre do ouro aí foi algo que marcou muito também esse início de colonização. Outra questão importante também para motivar essa ocupação do Oeste era o que era conhecido como Destino Manifesto. O que era o Destino Manifesto? A gente tem que pensar, primeiro, que a grande população, principalmente a que estava localizada nas colônias do norte,
eram pessoas que vieram da Inglaterra fugindo de perseguições religiosas, eram os puritanos, né? Esses puritanos, eles tinham uma característica muito marcante, é, de acreditarem que havia um destino traçado. Já havia um destino traçado para cada pessoa no planeta. Né? Não existia isso de você fazer o seu destino. Se você é pobre é porque você veio para ser pobre. Se você é rico é porque você veio para ser rico. E esse destino manifesto era a crença que esse povo americano tinha de que ele era predestinado à missão de levar a civilização e a palavra de Deus para todos os cantos possíveis. E, obviamente, o governo americano usou isso aí e intensificou as propagandas desse destino manifesto, de levar essa civilização para o oeste, né? De levar essa civilização, de dominar, levar a civilização e a palavra de Deus para o oeste, para as tribos que estavam no oeste. Então, mais um punhado de família, por causa desse destino manifesto, migrou também para o oeste. Estava feito o que os Estados Unidos queria. Estados Unidos conseguiu motivar pessoas a ocupar esse oeste, a tomar posse desse oeste aí, com esses três critérios. O Homestead Act, a oferta de terra, a febre do ouro, que mesmo que negativo, não era o que os Estados Unidos queria, serviu para intensificar essa colonização, e o destino manifesto, que fazia com que as pessoas saíssem para colonizar a costa oeste americana. Aí agora vem a pergunta. O povo queria ir, estava indo. Mas e as terras? Porque quando os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, o que ficou independente foram essas 13 colônias, né? E as terras? Como é que seriam conquistadas essas terras? Aí seriam de várias formas. A primeira delas era de forma diplomática, principalmente com a Inglaterra, né? Os territórios ali do Oregon, que era o território imediatamente a oeste das 13 colônias, eles foram conquistados aí em 2 tratados diplomáticos. O primeiro dele, em 1783, que era no Tratado de Paris, quando a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência americana, e o outro no próprio Tratado de Oregon, em 1846, quando a Inglaterra cedeu esse território a oeste das 13 colônias para que os Estados Unidos se expandisse. Então, o primeiro passo já foi dado. Outros passos que foram seguidos. A aquisição de terras da França, na região da Louisiana, que era dominado pela França, e o território da Flórida, ao sul dos Estados Unidos, que era território espanhol. Mas por que Espanha e França cederam, né, esses territórios? Cederam não, na verdade foram negociados, foram comprados esses territórios. Por que eles foram comprados, foram vendidos esses territórios para os Estados Unidos? Porque esses 2 países incentivaram e apoiaram os Estados Unidos no processo de independência. Então, como eles apoiaram, os Estados Unidos conseguiu diplomaticamente adquirir esses territórios da França e da Espanha. Bom, beleza, até aí tá tudo bem. Agora vem a parte oeste dos Estados Unidos, sul-oeste, né, que é a Califórnia, Novo México, Texas, essa região que era pertencente ao México. Essa região foi dominada em guerras, né? Os Estados Unidos entrou em guerra com o México e adquiriu Novo México, Nebraska, Califórnia e Texas. Esses 4 territórios que pertenciam ao México foram dominados através dessas guerras pelos Estados Unidos. Há outros territórios também acabaram sendo dominados, como é o caso, por exemplo, negociados, aliás, como é o caso, por exemplo, do Alasca, que era pertencente à Rússia e foi anexada por meio de uma compra em 1867. Foi comprado o Alasca da Rússia. Alasca, na época, valia uma ninharia de dinheiro porque era praticamente só gelo, né? Hoje, os Estados Unidos sabem que é uma grande reserva petrolífera, mas na época os Estados Unidos nem sabiam disso também, adquiriu esse território e acabou que deu sorte também de conseguir. Nós vamos ver aqui outro território que foi anexado também foi o Havaí, que era uma ilha que pertencia ao Japão e foi negociado também. Bom, beleza, adquiriu-se os territórios, e agora? E agora como é que vamos fazer para manter esses territórios? Os Estados Unidos lançou então a doutrina Monroe,
doutrina Monroe era uma doutrina onde os povos europeus eram absolutamente restritos, perdiam totalmente o direito através dessa doutrina. Dos Estados Unidos lançou isso aí, onde era proibido a intervenção de qualquer outro território no continente americano. Então não se permitia que outros territórios, como no caso a Europa, obviamente, né, que era quem poderia tentar tomar algum território na América, ele sabia que ali, se ele entrasse, ele estaria provocando uma nova guerra, né? Seria uma guerra. Então a doutrina Monroe deixava isso bem claro. Qualquer invasão estrangeira, ela vai ser tratada como hostil. É proibido que qualquer país estrangeiro intervenha em assuntos na América, né? Não voltaria mais a ter colonização na América, né? Essa doutrina Monroe foi muito importante para se manter os territórios. Por incrível que pareça, essa doutrina Monroe foi respeitada, né? Foi muito respeitada. E aí nós vamos ter o último problema aí, na posse do interior americano, que era a luta contra os nativos, né, os indígenas, porque dominaram esses territórios, que já conseguiram esses territórios que já eram de outros países, mas havia um grande território indígena no meio desse caminho aí até atingir a costa oeste americana. Como é que foi tomado isso aí dos nativos? Da forma mais violenta possível, né? Terras foram usurpadas, sociedades indígenas massacradas, feito acordos com várias tribos indígenas e posteriormente esses acordos não foram cumpridos. Então a gente vai ver que houve ali realmente um conflito entre esses indígenas e esses americanos, né, vamos dizer assim, esses estadunidenses aí, e obviamente os estadunidenses acabaram saindo vitoriosos. Então, partiu-se aí então para o segundo problema, grande problema. Os Estados Unidos tinha conseguido a colonização, conseguiu colocar gente, conseguiu se dominar territórios, e agora partimos para a segunda parte do problema americano, que era o quê? Resolver os conflitos internos. E esse conflito interno americano, ele viria em uma grande guerra civil que ocuparia de 1861 a 1865 e ficaria conhecido como Guerra da Secessão. Vamos ver o que foi essa guerra. Guerra da Secessão é o seguinte, pessoal. A gente sabe que o convívio entre norte e sul nas 13 colônias era completamente diferente, né? Esses dois países tinham uma noção econômica e cultural completamente diferente. E isso iria se tornar totalmente insustentável. Quem é que eram as colônias do norte? O que eram as colônias do norte? As colônias do norte, durante esse período da guerra, ficou conhecido como a União, né? Eram estados livres, né? Essa União do Norte contava com trabalho livre, não havia escravos no norte, uma região totalmente industrializada, tinha o livre cambismo, ou seja, você compraria à vontade de quem você quisesse, venderia para quem você quisesse, e altas tarifas alfandegárias. Por que altas tarifas alfandegárias? Vamos pensar primeiro, se esses estados do norte, essas colônias do norte, eles eram livres e eles tinham industrialização, eles precisariam ter para quem vender. Então a busca desses países era por conquistar novos mercados consumidores, mais gente para comprar. Se eles tivessem escravos, esses escravos não conseguiriam adquirir, porque escravo não ganha, então automaticamente também não compra. Então a busca era de se adquirir novas terras, né? Buscava se adquirir novas terras, novos mercados, aliás. Então era contra a escravidão, né? E botava-se tarifas muito altas para que produtos estrangeiros não viessem para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam que fossem adquiridos produtos das indústrias americanas. O Sul já era completamente diferenciado. O Sul eram conhecidos como os confederados e eram estados escravocratas. Tá? Nas colônias do Sul, o trabalho escravo era largamente utilizado e o que se produzia no Sul era a agroexportação.
se produzia produtos agrícolas para se exportar. O grande parceiro comercial desses estados do sul era a Inglaterra. Então eles queriam tarifas alfandegárias baixo, né? O protecionismo alfandegário, ou seja, poder vender e comprar produtos ingleses à medida que eles quisessem, que esses produtos não fossem tarifados. Bom, em 1860 inicia o processo da Guerra Civil com a eleição de Abraham Lincoln como presidente americano. E Abraham Lincoln era declaradamente contra a escravidão. Então esses países do sul, né, que eram os países que queriam a escravidão, os estados que queriam a escravidão, esses estados se declararam em secessão, ou seja, separação dos Estados Unidos. Os estados do sul se tornariam independentes, cessariam, estariam separados dos estados dos estados do norte. Obviamente, a União não aceitou essa mudança. Alguns estados, inclusive do sul, como é o caso da Califórnia, também não aceitaram essa separação. E isso tudo veio porque eles não gostaram, não consideraram viável para as colônias do sul a eleição de Abraham Lincoln como presidente. Só que tinha um detalhe, os Estados Unidos, nas colônias do norte, tinham mais de 20 milhões de habitantes. Nas colônias do sul não passava de 9 milhões e meio. Então, sempre que tivesse uma eleição, quem iria estar na frente seriam os estados do norte. Então, por isso, esses estados resolveram partir para essa secessão. Bom, o governo, obviamente, não vai aceitar isso aí e vai começar uma disputa pelo poder nos Estados Unidos que vai durar aí 4 anos, de 1961 a 1965. Cerca de 600 pessoas vão morrer nesse conflito entre as colônias do norte e do sul. E nós vamos ver aí que ele vai terminar quando as colônias do norte fazem um cerco marítimo às colônias do sul. Né? Esse cerco marítimo aí impede que o sul exporte ou importe qualquer produto. Isso vai deixar os estados do sul completamente desamparados, principalmente que esses estados do sul, sabendo que eles têm uma quantidade menor de pessoas e sabendo que esses estados do norte estão industrializados e possuem muito mais armamentos, obviamente, eles vão procurar ajuda externa e não vão conseguir por causa desse embargo, dessa barreira que foi feita, esse isolamento que as colônias do norte, ou a União, fez contra os confederados. Né? Acaba culminando isso aí numa vitória do norte, que define aí os próximos passos do desenvolvimento do país claramente. A escravidão é abolida nos Estados Unidos, é feita a 13ª emenda, a 13ª emenda bota fim à escravidão, né? Sempre que a gente ouve falar aí em filmes racistas sobre essa 13ª emenda, ela define o final da escravidão. Obviamente, final da escravidão essa que não vai gerar a aceitação dos negros em todos os estados americanos, né? A questão racial aí, ela não foi superada com a escravidão. Nós vamos ver, inclusive, tem um filme interessante que eu gostaria que quem puder assistir, assistisse. É um filme que chama 12 anos de escravidão, que mostra justamente essa situação do fim da escravidão, de pessoas livres que ainda eram consideradas escravas e ainda eram mantidas como escravas nos Estados Unidos. Né? Obviamente, era essa segregação racial que iria perdurar durante vários anos nos Estados Unidos. Até a década de 1960, era automaticamente aceitável se ser preconceituoso, se considerar os escravos, os ex-escravos aí inferiores, era absolutamente normal. Em 1960 foram feitas leis segregacionistas, né? Aliás, foram extintas as leis segregacionistas, onde as pessoas deveriam aceitar todas as raças, independente de quais fossem elas, e sem discriminação ou preconceito. Mas só viria a acontecer lá na década de 60. Até lá, muita coisa veio acontecendo aí, né? Quem tiver a oportunidade de assistir 12 anos de escravidão, é um excelente filme, vocês vão gostar de assistir.
Deixar para vocês atividades aí, página 224, questão 1, página 225, questão 3 e as 4 questões desenvolvendo habilidades. Vamos voltar nossa atenção agora para outra parte da América, outra ponta da América, América do Sul. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. O fato esse que aconteceu aí entre os períodos de 1808 e 1815, né? Primeiro vamos entender o que levou a essa transferência dessa corte para cá. Acontecia lá na Europa o período napoleônico, né? E em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Era aquela lei que falava o seguinte, olha, qualquer país que negocie com a Inglaterra será invadido, automaticamente invadido. Napoleão fazia isso aí para isolar a Inglaterra, uma vez que ele não conseguia vencer a marinha inglesa, a forte marinha inglesa, para adentrar no seu território e conquistar a Inglaterra. O restante da Europa praticamente era napoleônica, né? Era dominado por Napoleão Bonaparte. Aqueles que aceitavam essa imposição do bloqueio continental permaneciam com seus territórios e passariam a comercializar com a França. Aqueles que não aceitassem seriam invadidos. Quais foram os que não aceitaram? Não aceitaram Espanha, Rússia e Portugal. Portugal não aceitaria, e aí as pressões inglesas sobre Portugal, a Inglaterra sempre foi parceira de Portugal, né? Parceira fiel de Portugal, e essas pressões fizeram que Portugal não aceitasse o bloqueio continental. Napoleão, obviamente, cumpriu aquilo que ele tinha prometido, né? A partir dali, então, Portugal estava sendo invadido pela França. Bom, quais foram as medidas tomadas, então? No ano lá de 1808, como Portugal tinha territórios aqui na América do Sul, Portugal, para fugir desse domínio napoleônico lá no seu território, ele deslocou toda a corte para o Brasil, né, que era território português, né, era colônia portuguesa. Então, migraram várias caravelas, se deslocaram lá da região de Portugal para o Brasil, né? Estima-se aí que em torno né, ninguém sabe o número correto, mas entre 2.500 e 5.000 pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil, escoltados por navios ingleses, né? Os navios ingleses aí fazendo a proteção dessa esquadra portuguesa até o Brasil, né? E essa proteção custaria depois a Portugal já era negociado com o príncipe regente aí que era Dom João, né? Uma vez que Dona Maria, que era a rainha, foi considerada incapaz, né? Conhecida como Dona Maria a Louca, ela foi considerada incapaz, o filho era o príncipe regente, Dom João era quem negociava, quem administrava Portugal e suas colônias. Então, foi feito com Dom João, entre Dom João e a Inglaterra, um acordo onde se daria ali alguns benefícios à Inglaterra. Vamos chegar lá, vamos falar primeiro das primeiras medidas que foram tomadas aqui no Brasil. Como é que chegou esse pessoal? Chegaram primeiro em Salvador e imediatamente Dom João pedia para partir de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tinha sido considerada ali a nova capital do país. Então chegaram, aportaram em Salvador e dali se prepararam para seguir caminho até o Rio de Janeiro, né? Antes de migrar para o Rio de Janeiro, Dom João faz a abertura dos portos, né? O que era essa abertura dos portos? Colocava fim ao exclusivo comercial, porque até então essa colônia só podia negociar com Portugal. Agora, como a corte estava no Brasil, não justificaria mais só negociar com Portugal. Então abriria as portas do comércio para se negociar com qualquer nação que quisesse comprar ou vender produtos para o Brasil. Essa abertura dos portos é um fato, a gente pensa que é algo insignificante, mas é algo muito significativo
para o Brasil nesse momento. O Brasil passaria a comercializar com países que antes não se negociava, né? Só podia negociar com Portugal. Bom, em 7 de março de 1808, a corte portuguesa chegava ao Rio de Janeiro, se instalava no Rio de Janeiro. E aí começava-se a fazer o quê? Rio de Janeiro, por mais que Rio de Janeiro fosse a capital do Brasil, Rio de Janeiro não tinha nem sombra da estrutura urbana que Portugal tinha, né? O Brasil ainda era um país rural, né? Ruas de terra, e por melhores que fossem as residências do Brasil, não se igualavam às residências que eram encontradas lá em Lisboa. Isso assombrou um pouquinho a corte, né? Os duques, as marqueses, vários cargos políticos, condes, que vieram junto, né? Porque obviamente se ficassem lá seriam presos, e Napoleão Bonaparte costumava matar seus prisioneiros, vieram todos juntos para o Brasil. Chegaram aqui, eles se assustaram um pouco. E o povo brasileiro, imagina só a situação desse povo brasileiro, porque o povo brasileiro pensou o seguinte, imediatamente, cara, com a vinda da corte para cá, nós evoluiremos gigantescamente. Isso vai ser muito bom para o Brasil a corte vir, né? E fora que, assim, imagina, você traria para o Brasil o que havia de melhor, a nata da sociedade portuguesa. Tanto que, olha, para vocês terem ideia de um fato curioso que aconteceu. Quando as mulheres desceram dos navios, elas amarraram panos na cabeça, turbantes na cabeça, panos brancos na cabeça, por causa de uma infestação de piolho que eles tiveram a bordo. E as mulheres que estavam aqui no Brasil acharam que aquilo ali era uma moda. Em pouco tempo, todas as mulheres estavam com esses panos brancos amarrados na cabeça, esses turbantes presos na cabeça, acreditando que aquilo era uma moda lá na Europa. Não era, né? Então, olha como influenciava a vinda da corte portuguesa, influenciava o Brasil nesse momento aí. Bom, o Brasil começava a fazer ali alguns tratados com a Inglaterra. Em 1810 mesmo foi feito um tratado com a Inglaterra, porque haviam... primeiro, olha o nome do tratado. Tratado de Aliança, Amizade e Comércio e Navegação com a Inglaterra. Ou seja, era um tratado que abrangia várias situações com a Inglaterra, né? O que acontecia nesse tratado? A Inglaterra, por ter ajudado, por ter contribuído com a vinda, né, a escolta portuguesa até a costa brasileira, ele pedia, ela começava a impor, né, para Portugal, né, impor a Portugal algumas reivindicações, principalmente na questão das tarifas alfandegárias, né? Os produtos da Inglaterra tinham que entrar de forma livre no Brasil. O Brasil tinha aberto os portos, qualquer país podia comercializar, mas a Inglaterra queria vantagens. Então, como é que ficou definido, né, entre a Inglaterra e o rei Dom João? Como é que ficou definido esse acordo em 1810? Ficou definido que os ingleses pagariam somente 15% de imposto para ter os seus produtos sendo vendidos aqui. Portugal, olha para vocês verem, Portugal pagava mais que a Inglaterra, Portugal pagaria 16%. E os demais países pagariam 24% de imposto. Ou seja, elevou os impostos dos outros países e colocou a Inglaterra como mais baixo até do que o imposto do próprio Portugal, né? Isso aí era para que esse produto inglês entrasse com mais facilidade no mercado brasileiro. Outra questão é que a Inglaterra começava a pressionar Portugal pela abolição da escravidão gradual, né? Começasse a se acabar com o tráfico de pessoas escravizadas, para que essas pessoas, assim como lá nos Estados Unidos, essas pessoas tivessem condição de adquirir os produtos ingleses, certo? E aí iniciou então o processo das reformas joaninas. O que foram as reformas joaninas? Quando Portugal chegou, como eu falei, eles não tinham a estrutura aqui, não era igual era lá em Portugal, né? Portugal tinha muito mais sofisticação, Portugal tinha muito mais conforto
do que havia aqui no Brasil. Então começou a se promover uma série de reformas, uma série de inaugurações, de construções, visando adequar o Rio de Janeiro à corte portuguesa. Uma delas, por exemplo, foi a impressão régia, né? Que era a casa editorial real, porque até então todos os jornais que circulassem aqui no Brasil eram jornais clandestinos, não era permitido, né? E aqui marcou o fim, esse caso de impressão régia marcou o fim da proibição de tipografias, né? de produção de jornais, né? E ela foi vigorar, essa lei vigoraria até a data de 1808, quando a corte chegou aqui. Os materiais impressos, obviamente, eram muito bem verificados e proibidos qualquer tipo de escritas contra o governo, contra a religião católica e contra os bons costumes. Outra questão que foi feita, outra construção que foi feita também nesse período de 1808 foi o famoso Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Jardim Botânico que abrigava espécies de plantas oriundas de várias partes do mundo. A gente vai ver o Brasil recebendo visitas de outros países, trazendo plantas para que Dom João acrescentasse elas no Jardim Botânico. Outra questão também que ficou marcada foi a Faculdade de Medicina que viria para o Rio de Janeiro. Marcou o início dos cursos de ensino superior no Brasil, porque até então era proibido que existissem escolas ou faculdades no Brasil, né, superiores. Quem quiser estudar, os filhos da elite brasileira, que tinha portugueses que viviam aqui antes da corte vir, né? Esses filhos de portugueses, eles deveriam ser mandados para a metrópole, lá para Portugal, para que eles estudassem, né, os filhos das elites aqui, e depois retornassem para o Brasil. Mas eles tinham que estudar lá. Agora não, agora teria a faculdade aqui, né, uma faculdade de medicina aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Outra construção que foi feita também foi o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil que foi criado com o objetivo de promover a indústria nacional e auxiliar o governo na captação de recursos, né? Suprir aí a escassez de moeda que acontecia aqui nas colônias, né? Na colônia brasileira. A Biblioteca Real também foi transferida, milhares de obras do acervo literário de Portugal, lá de Lisboa, foi trazido em navios até o Brasil. Então, para que se colocasse esses navios em algum lugar, ele foi construída essa Biblioteca Real e colocada esses livros lá dentro. E, inclusive, a importação de artistas, né? A missão artística francesa, né? Onde escultores, pintores, músicos, artesãos, entre vários outros artistas em geral, que seguiam o estilo neoclássico, vieram com a corte portuguesa para trazer essa cultura para cá. Bom, nós vamos ver que essas guerras napoleônicas elas vão chegar ao fim, né? E o que acontece? No fim dessa guerra napoleônica foi feito o Congresso de Viena, né? Lá em 1815. E aí o que aconteceu nesse Congresso de Viena? Foram feitos aqueles princípios, né? Entre os princípios que foram feitos lá no Congresso de Viena, que a gente estudou nas guerras napoleônicas lá, foi feito o princípio da legitimidade, onde as cortes deveriam ser devolvidas aos seus monarcas no momento em que elas foram tomadas, né? O retorno desses monarcas aos seus tronos. E como Dom João era o monarca, imediatamente quando houve a invasão napoleônica, a corte seria devolvida a Napoleão, a Dom João. E aí vem um detalhe, o retorno dele era solicitada imediata ao reino, né? Tinha que voltar imediatamente a Portugal, com um risco grande de perder o poder se ele não fizesse isso. Então Dom João, em 1815, recorreu a um mecanismo político aí que para o Brasil foi crucial no processo que viria a acontecer de independência. O Brasil deixaria de ser colônia e passaria a pertencer, ser elevado ao reino, ao cargo, né, elevado. O Brasil passaria a ser Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Ou seja, a colônia
teria o mesmo patamar jurídico de Portugal. Por que o Dom João fez isso? Que a partir desse momento ele podia permanecer tanto lá em Portugal, quanto no Brasil, quanto em Algarves. Qualquer um desses 3 lugares estaria Portugal, ele seria Portugal. Então, com isso, Dom João poderia permanecer por mais tempo aqui no Brasil, uma vez que ele já tinha conseguido adquirir, com essas reformas joaninas, uma estrutura. Lembrando, pessoal, que nesse navio que veio toda essa corte, vinha junto com essa corte um garoto chamado Dom Pedro, que viria a se tornar o nosso imperador, que daria a independência para o Brasil. Beleza, pessoal? Fica a atividade para vocês. Página 235, questão 2, 236, questão 5, 237, questão 5, 238, questão 6 e o Desenvolvendo Habilidades, as 4 questões. Valeu? Beijão, até a próxima.